Nós estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos Arapiraca, no Arapiraca Garden Shopping, a visita deste comunicador, jornalista, repórter, apresentador também, de rádio também, né? TV também, obviamente. É um homem da comunicação, mas que esse ano decidiu se lançar candidato, digamos assim, a um cargo político, a um cargo público dentro da política. Abdias Martins conosco aqui para contar sobre essa sua, digamos assim, essa sua trajetória agora que está começando, né, esse ano na área da política. Abdias, seja bem-vindo aqui ao Portal 7 Segundos, que você já conhece bem, né? Seja bem-vindo e nos conte, então, o que é que levou a você, o que é que ele te levou, na verdade, a, de repente, ingressar no mundo da política aí, já candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo. Ô Giovanni, muito obrigado, viu, pela acolhida. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, que é um grande comunicador, um cara que quando eu iniciei na profissão já era uma referência, então trabalhamos juntos, para mim foi uma alegria muito grande. E agora a gente estava falando aqui nos bastidores, né, ser entrevistado por você, nessa casa que eu também faço parte, né, estou licenciado por conta da candidatura, que é o 7 Segundos. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Arapiraca e ser entrevistado por você. Bom, Giovanni, a candidatura, ela surgiu de uma forma muito natural, foi um convite que foi feito pelo presidente do partido, do PSB, que é o prefeito de Maceió, o prefeito JHC. Foi no período em que eu estava me desligando da minha antiga emissora, que era a TV Gazeta, onde eu trabalhei por 7 anos, você trabalhou lá também. Então, por alguns motivos pessoais, eu tive que me afastar do trabalho e, simultaneamente, veio o convite para a candidatura para as eleições de 2022, né, para concorrer ao cargo de deputado estadual. Claro que é uma missão difícil, diferente daquilo que a gente está acostumado a conviver, né? Hoje eu estou sendo entrevistado por você, está invertendo os papéis. Exatamente, papéis invertidos aqui. Isso. Mas, assim, também uma trajetória que está sendo iniciada, eu costumo dizer que é uma semente plantada. Eu acredito muito na política, o cidadão e a cidadã que está me vendo e ouvindo nesse momento. A gente precisa valorizar pessoas boas no campo da política. Infelizmente, devido a tantos escândalos que a gente costuma ver de corrupção, Giovanni, ser político virou motivo de vergonha para pessoas do bem, pessoas honradas, pessoas com a ficha limpa, mas a gente precisa inverter essa lógica. Os bons precisam estar lá, cumprindo o papel que é de cuidar das pessoas. E foi por isso que eu decidi aceitar o convite, porque eu acredito que é na política que estão as verdadeiras transformações da nossa vida. Quando a gente não se envolve, a gente é governado por quem se envolve, por quem gosta de política. E não dá para a gente aceitar mais que Alagoas seja apenas de algumas famílias, de alguns nomes já carimbados e conhecidos. A gente precisa colocar outros nomes, pessoas novas e com boas intenções, e foi nesse propósito que eu aceitei o convite. Agora, pegando um gancho de uma fala sua, já no início dessa sua explicação, você falou que, de repente, recebeu o convite do presidente do partido, não é isso? Isso. Em Maceió, né? E aí, então quer dizer que não passava pela sua cabeça, naquele momento, ser candidato. Foi a partir daí desse convite que você pensou que poderia ser um caminho a ser trilhado por você. Então, é isso? É mais ou menos isso, Abdias? Na verdade, Giovanni, essa é uma boa pergunta. Eu imaginava que um dia eu poderia entrar na política. Eu já tinha isso no coração, já tinha isso meio que idealizado, né? Idealizado, mas não para agora. Uma série de fatores é que acabou combinando para o momento ser esse. Mas eu nunca tinha externado isso para ninguém, falado sobre isso para nenhum político. O convite veio porque inicialmente, na verdade, era para ir, o convite inicial era para ir para a assessoria de comunicação da prefeitura. E não deu certo porque eu já tinha outros compromissos, planejamentos. E aí o convite veio depois, né, primeiro para trabalhar na assessoria de comunicação e depois para a candidatura. Então, assim, se você disser era para esse momento, não estava planejado para esse momento, mas as circunstâncias permitiram que fosse. E como eu disse, a nossa profissão, Giovanni, você sabe disso, é uma profissão que é política também. Na verdade, todas as nossas relações sociais são políticas, né? Eu costumo dizer que a gente vive a política social, que é aquela da amizade, a dos negócios, tudo é política. Essa troca de relacionamento, convencimento. Quando você convence alguém de que você tá com um projeto bacana, uma ideia boa, você está fazendo política. Então, é a política social. Hoje eu estou na política partidária. E o jornalismo me ajudou muito a consolidar essa decisão, porque você, mais do que ninguém, que trabalhou por muitos anos como repórter na rua, até hoje faz isso também, você sabe que a gente entrevista desde a pessoa mais pobre,
que não tem nada em casa para comer, até o governador. Então, a gente consegue ver a discrepância que é poucos com tanto e tantos com nada. Então, eu fui percebendo que muitas situações não são resolvidas de verdade, porque a gente mostra tantos problemas e parece que eles nunca têm solução. Isso acontece porque falta pessoas com senso de justiça de verdade, com senso de humanidade, pessoas que realmente queiram resolver os problemas das pessoas. A questão do compromisso, então, que você, digamos assim, que você está abraçando essa causa do compromisso como cidadão comum, é isso, da sociedade que planeja uma cadeira na Assembleia Legislativa, né? Isso está disputando isso justamente para começar esse processo, ou, enfim, dar andamento, não sei, né? Com outras pessoas, de repente, com o mesmo pensamento que você, esse processo de renovação, de, enfim, novos ideais na política, mais ou menos por aí? Exatamente isso, Giovanni. Eu tenho 35 anos de idade, a minha primeira eleição, claro que sem a estrutura que os grandes políticos têm, financeira, de fundo partidário, de apoio, mas a nossa candidatura tem o que a deles pode não ter, que é ficha limpa, honestidade, vontade de trabalhar de verdade, não usar a máquina pública para interesses pessoais. Tudo que se combate no jornalismo, né? Que é a nossa, digamos assim, nossa área de atuação primeira, né? Digamos assim, original. Exatamente. Como jornalista, você sabe que a gente ajuda as pessoas, os cidadãos a resolverem alguns problemas, como, por exemplo, falta médico no hospital, remédio no posto, professor na escola, uma rua esburacada, o jornalismo vai lá e ajuda o poder público a resolver. Então, agora, nessa candidatura, se for da vontade de Deus e do povo que eu seja eleito, que eu venha a ser eleito, eu quero ajudar a resolver esses tantos problemas que a gente mostra diariamente no jornalismo, que parece que não tem jeito. Por quê? Porque faltam políticos realmente comprometidos com as causas do povo. E quais seriam também as suas plataformas políticas, enfim, o que você pensa, os seus projetos futuros, caso seja eleito agora no dia 2, Abdias? Olha só, Giovanni, claro que como um parlamentar no legislativo a gente não tem o poder da caneta, né, que tem o prefeito, o governador, o presidente da República. Vereadores e deputados têm um papel principal que é de fiscalizar a destinação dos recursos públicos, então a minha primeira missão será essa. Sendo eleito, eu vou ser uma voz que vai olhar para onde é que os recursos estão sendo destinados e cobrar que eles sejam efetivamente enviados para as áreas que mais precisam. Alagoas, por exemplo, agora saiu em rede nacional, que é o estado da federação onde as pessoas mais passam fome. E a gente tem um fundo de erradicação da pobreza, que é o FECOEP, que foi destinado para outros fins. Então, quem é que tinha que fiscalizar isso? A Assembleia Legislativa de Alagoas. É o primeiro papel. Mas, claro que a gente pode contribuir também com projetos de lei, apresentando projetos de lei e também com as emendas parlamentares que podem ajudar projetos importantes para Alagoas. Alguns dos projetos, só para resumir alguns, eu quero cobrar que nós tenhamos uma educação de qualidade, onde o cidadão se desenvolva não somente com o ensino, mas com acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à música também, para que ele se desenvolva na sua integralidade. Eu sou um cara que sou fruto da educação, meu pai é agricultor, minha mãe dona de casa, e pela educação me tornei jornalista, e essa educação foi libertadora. Uma pessoa que estuda, ela tem grandes possibilidades de ter uma vida muito melhor. Penso também que a gente precisa lutar por, além da educação, geração de emprego e renda. Tem muita gente que se forma, Giovanni, pessoas da minha idade, por exemplo, eu sou de São Luís do Quitum, de fim de semana estive lá, amigos da minha idade de 30, 35 anos que precisam sair daqui do Nordeste para ir para São Paulo, Minas, Brasília, Mato Grosso, para trabalhar em subempregos que não valorizam de fato o trabalhador, mas se apropriam daquela mão de obra barata. Por quê? Porque a gente falta ter mais indústrias em Alagoas. E como é que se faz isso? Na minha avaliação, reduzindo carga tributária, dando isenção fiscal para algumas categorias, incentivando o empreendedorismo. Além disso, acredito que nós precisamos também lutar pela nossa categoria, que é tão desvalorizada. Os jornalistas hoje têm um piso salarial, que muitos falam é o maior do Brasil, mas a gente sabe que o piso é o teto para nós. Então, nós precisamos cobrar que o próprio governo do Estado pague o piso salarial dos jornalistas. Então, pretendo apresentar um projeto de lei nesse sentido, para que a nossa categoria tenha espaço também no governo e nas prefeituras, que concursos públicos sejam realizados, inclusive, com vagas para jornalistas, porque temos 102 municípios. Se cada um tiver um jornalista no seu quadro, a gente já tem 102 novos postos de trabalho. Então, esses são só alguns
algumas das minhas ideias, a realização de concurso público também, porque a gente sabe, viu, Giovanni, que nas prefeituras, muitas vezes, a prefeitura vira uma cabide de emprego, onde você coloca um monte de gente em cargo comissionado, em cargo contratado, e você poderia ter ali pessoas efetivas realizando trabalho técnico, e a gente, venhamos e convenhamos... Prefeitura ou Assembleia também, né? Enfim, governo também. Governo, não, em toda a esfera pública. Os órgãos públicos, né? De uma forma geral. De uma maneira geral. Porque muitas vezes, quando a gente não tem pessoas técnicas e capacitadas lá, o serviço é muito precário. Então, essas são algumas das minhas ideias, mas, repito, o principal papel do parlamentar é cobrar, fiscalizar o governo para que ele aplique os recursos onde de fato eles devem ser aplicados. Os projetos de lei a gente vai lutar, né? Estou vendo aqui também, tem aqui um deles que eu achei interessante, aqui mais um, né? Cobrar a construção de um hospital veterinário em Alagoas. Acho isso bem interessante. A causa animal está cada vez mais fazendo pauta, né? No nosso dia a dia. Sem dúvida. E ainda tem um detalhe importante nisso, Giovanni. Quando a gente fala da causa animal, tem gente que às vezes torce a cara assim, vamos cuidar de bicho. Não, quando a gente está cuidando dos animais, a gente está cuidando da saúde pública de uma maneira geral. Um hospital público, obviamente, né? Aqui, exatamente. Né? Justamente porque, assim, custa caro para muita gente levar um animal para uma clínica particular, né? Uma ideia realmente bem interessante sua, viu, Abdias? Sem contar as doenças, as zoonoses, né? Os animais que, por exemplo, um programa de castração já resolveria muito a proliferação, multiplicação dos animais de rua, e as doenças que eles causam também atingem a nós humanos. Então, cuidar da saúde pública do ponto de vista animal é cuidar da nossa saúde também. Então, eu defendo que nós tenhamos um hospital público, até porque, Giovanni, a gente sabe que muitas vezes tem uma série de questões por trás disso. Muitos animais, eles servem até... Eu estava uma vez na rodoviária fazendo uma reportagem, uma moça estava viajando e o animalzinho que ela estava, o cãozinho dela, era o guia emocional dela. O pai dela falou, o psicólogo indicou que ela ande com esse animal porque ele causa um bem-estar para ela. Então, a questão de saúde, de bem-estar e também do nosso relacionamento social com os bichos, com os animais. E a pessoa que é pobre, que não pode levar um animal para o veterinário, ela precisa também ter esse prazer e ter esse direito garantido. Então, um hospital público veterinário certamente ajudaria muito. Abdias, então estou vendo aqui também você, digamos assim, lançou sua candidatura galgada e sustentada por 3 pilares, que você coloca aqui: honestidade, trabalho e renovação, né? É possível realmente lidar com todas essas questões aqui dentro da atual política que a gente enfrenta, que não mudou muito, infelizmente, ainda com a política ainda de, sei lá, 10, 30 anos, né? Mas você vem com essa proposta de renovação. É possível realmente as pessoas acreditarem em ideias de pessoas jovens, né, que estão querendo realmente mudar esse cenário político, a política partidária, a política do dia a dia, assim, de lidar, enfim, com a questão dos recursos públicos. É possível isso? Giovanni, eu acredito que é possível. Claro que não é uma tarefa fácil. Honestidade, trabalho e renovação. Honestidade faz parte do meu DNA, da minha biografia, é algo que eu busco honrar, que veio da educação dos meus pais. Trabalho, eu trabalho desde jovem, desde muito cedo, né? Desde as feiras de São Luís do Quitunde, vendendo picolé. Desde antes do jornalismo, né? Bem antes. Eu comecei a trabalhar cedo, vendendo picolé, pegando frete na feira. Família humilde, né? Simples, muito simples. Mas honestidade, que é uma das bases da minha educação. Trabalho, que é algo que eu sou um cara que gosta de trabalhar. É muito satisfatório e é muito bom, Giovanni, chegar no fim do mês, ter o salário do seu suor e você fazer a sua feira, comprar aquilo que você quer, sair com a sua família para passear, isso é muito importante. E renovação é aquilo que eu estou buscando fazer. Eu sou um cara que não acredito e nem quero exercer esse modelo político do passado. Qual é o modelo político do passado? É aquele, Giovanni, onde o político passa nas casas das pessoas nesse período, oferta uma migalha, que geralmente é dinheiro em troca do voto, 100, 200, 300 reais, que é uma migalha, só que o cara que investe esse valor para muita gente, ele precisa recuperar depois. E muita gente reclama, o político só vem aqui de 4 em 4 anos, mas ele vem que é para comprar a dignidade das pessoas, roubar o futuro dessas pessoas, as pessoas fragilizadas, que eu nem culpo quem pega o dinheiro do político corrupto, eu culpo o político que acaba viciando as pessoas nesse sistema, que é um sistema dos coronéis do passado, que não cabe mais na nossa atualidade. Nós temos tantas informações hoje, acesso à tecnologia, que permite que a gente conheça quem são essas pessoas. E esse político, Giovanni, que tem essa prática, esse modus operandi, depois ele vai fazer o seguinte, ele vai roubar a nossa saúde, nossa educação, nosso futuro, nossa segurança, porque ele vai precisar recuperar aquilo que ele investiu com juro e correção. Então, qual é a dica que eu dou para o eleitor nesse momento?
que ele conheça as biografias dos candidatos que ele pretende votar. Um empresário, por exemplo, jamais aceitaria no seu quadro de funcionários uma pessoa envolvida com roubo, com mentira, com acusações, com investigação da Polícia Federal. E por que a gente coloca pessoas que têm todas essas máculas, essas manchas no currículo para nos governar? Então, só de nós buscarmos a ficha dos nossos candidatos, a gente já elimina talvez mais da metade. E eu sou um cara que nunca fui político, partidário, sempre na política social, militando no jornalismo, buscando ajudar a sociedade de alguma maneira. Então, o que me impulsiona e que me deu coragem para ser candidato foi a vontade de contribuir para a nossa sociedade. Não só com a minha vida, sabe, Giovanni? Porque não adianta me perguntar assim, mas Abdias, muita gente, você é um cara jornalista já respeitado, tem o seu trabalho, por que você vai se meter com política? Eu acredito que gente boa e com bom propósito precisa estar na política, Giovanni. Não é porque a minha vida está boa, está estruturada, que eu tenho que estar satisfeito, não. Se eu saio de casa e na minha porta tem uma pessoa mendigando, pedindo esmola, alguma coisa está errada. Eu preciso poder ajudar essa pessoa também. Eu acredito que uma das coisas que dá sentido à nossa vida é colaborar do ponto de vista social. Eu tenho isso comigo dentro do meu coração. Então, o que eu desejo é isso, sabe? Que as pessoas analisem as biografias, olhem quem elas vão votar, e aquele cara que quiser comprar o seu voto, não vote nele, porque depois quem compra o voto, né, quem dá o dinheiro, depois vai dar as costas, e aí a nossa sociedade não vai ter nenhum tipo de avanço. Muito bem, conversamos então com o candidato a deputado estadual pelo PSB, não é isso? Abdias Martins, repórter, jornalista, apresentador também de rádio, né? Conosco aqui. E é aquela história, né, Abdias, assim, política não é emprego, né? É uma função na qual as pessoas deveriam se propor, que a população deveria justamente observar esses pontos que você colocou, para ver justamente o compromisso do candidato àquele cargo político, porque o objetivo é esse, beneficiar a sociedade, a coletividade. Espero que você tenha sorte aí nessa sua trajetória, nessa sua luta, né? E é isso, se quiser, de repente, considerações finais, o espaço é seu. Por que o eleitor deve votar em você? Você já disse, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. São 27 deputados estaduais em Alagoas. Então, você que está em dúvida, que está indeciso, e você que quer ter um deputado jovem, corajoso, determinado, analise a minha biografia. Eu convido você a entrar no meu Instagram, é @abdiasmartins, não é bemudo, é ABI, Abdias Martins. Lá você vai conhecer mais do meu perfil, do meu currículo, da minha biografia, ver o que eu penso da política também, mas eu só penso naquilo que é bom, sabe, Giovanni? Naquilo que vai agregar a vida dos alagoanos. Repito, educação de qualidade para nos libertar, geração de emprego e renda para nos dar dignidade. E eu quero finalizar dizendo também que apoio para governador Rodrigo Cunha, 44, é aquele que está conosco nessa linha de frente também. É preciso que um deputado estadual caminhe junto com um governador que tenha uma convergência de pensamentos, tenha uma afinidade, para que a gente possa realmente implementar todas essas políticas públicas que eu citei, só algumas delas, claro. E quero finalizar também dizendo que para mim foi uma alegria muito grande, Giovanni, ter esse registro histórico que vai ficar gravado aqui na internet, ao seu lado. Agradecer ao Everton, que está aqui nos trabalhos técnicos, e toda a equipe do Portal 7 Segundos, que é um espaço democrático, que trata da política alagoana como poucos e que nos cede esse espaço onde a gente pode falar um pouco ao público alagoano. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.